1 Crônicas, capítulo 29. As ofertas de Davi, dos príncipes e do povo, para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas, em abundância. E ainda, de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. E ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no interior dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros,
e com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Fim do capítulo 29 e também do livro de 1 Crônicas. Irmãos, este capítulo nos fala sobre generosidade. Veja bem, quem teve a ideia de construir a casa para o Senhor? Foi Davi, foi o rei Davi. E o rei Davi, com muita generosidade, ele pega do seu tesouro real aquilo que ele tinha e ele oferta para a construção do templo. E ele convida os príncipes, convida as pessoas para também fazer o mesmo. E as pessoas com generosidade, as pessoas com amor no coração, elas doaram e doaram muito, a ponto de Davi louvar o Senhor por aquelas vidas, né? Por aquilo que foi entregue para a construção do templo, porque aquilo tudo era um sonho de Davi apenas. O povo poderia dizer, mas nós já entregamos os nossos sacrifícios, nós já adoramos o Senhor, né, com sacrifícios lá de farinha, de animais, de azeite, né, de pão. Por que nós temos que entregar, né, a nossa riqueza, o ouro, a prata, o bronze? Para quê? Mas isso não foi questionado. Da mesma forma que Davi tinha um grande amor no seu coração e este sonho de realizar a construção de um templo magnífico para o Senhor, preparando tudo para Salomão, porque o sonho era de Davi, mas Deus deixou bem claro que não era ele que ia construir, que é um outro detalhe também que nós devemos perceber. Se não era Davi que ia construir, por que ele estava articulando tudo isso? Por que ele tinha isso no coração? Mas independentemente de Deus ter limitado o sonho de Davi saber que os seus sonhos iria realizar sim, mas não pelas suas mãos, ele não se conteve. E ele levantou tudo o que era necessário para que Salomão iniciasse a construção do templo no tempo certo. E o povo também abraçou aquele sonho, abraçou aquela ideia e eles entregaram com seu coração cheio de alegria e de vontade. No entanto, que está aqui no versículo 9, vamos ler juntos. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, ou seja, eles sentiram, né, que o que eles fizeram foi algo muito bom. E aquilo trouxe uma alegria profunda no coração deles. Porque com o coração perfeito, continuando a leitura, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Irmãos, o reino de Deus, ele não é feito só de uma pessoa. O reino de Deus é feito por todos nós. Então somos nós, sim, levantados para realizar a boa obra do Senhor, não é verdade? E Deus, ele fala claramente com cada um de nós. Deus pode estar falando com você e agora. Talvez Deus já tenha falado com você há muitos anos atrás, para que você pudesse abençoar, né, ou próximo, ou até mesmo levar algo para a igreja,
na verdade? Algo para a igreja. E isso é maravilhoso e nós nos alegramos com isso. Quantas vezes, né, nós falamos com o Senhor, Senhor, a oferta de sacrifício ela é mais comum, porque quando nós queremos almejar algo, a gente sempre faz uma oferta de sacrifício, mas é oferta de gratidão. Você já entregou uma oferta de gratidão ao Senhor, por amor, voluntariamente, independente se você recebeu uma grande bênção ou não? Se algo, né, grandioso, ou até mesmo algo simples, né, um perdão, né, você recebeu o perdão de alguém que há muitos anos você não conversava, parece bobo, parece tão pequeno, mas já agradeceu ao Senhor por isso? De oferecer algo com o seu coração cheio de alegria e voluntariamente, como está escrito aqui na palavra do Senhor? Isto não é somente uma questão física ou até mesmo emocional, mas é algo espiritual e é algo tão profundo, tão grandioso, tão maravilhoso, que Deus ele recebe como louvor e adoração. Então, se você já foi tocado pelo Espírito Santo para abençoar uma igreja, abençoar uma família, talvez Deus tocou no seu coração para que você comprasse uma cesta básica e entregasse para alguém, uma pessoa aleatória, mas você não acreditou naquela voz. Então, a partir de agora, você vai ouvir a voz do Senhor, para que você possa, de forma voluntária, realizar a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Talvez você esteja lá no culto e Deus toca no seu coração para você entregar uma oferta voluntária para aquela obra, né? E você negligenciou aquilo porque achou que era coisa da sua cabeça. Saiba que nem tudo é coisa da nossa cabeça, nem tudo. Que Deus ele fala profundamente conosco. E há muitos testemunhos a respeito disso. Há muitos testemunhos de pessoas que oraram, clamaram e de repente estava chegando a provisão na casa delas. Você pode ser este que vai ser usado para que voluntariamente você abençoe alguém ou abençoe até mesmo a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço. E amanhã nós iniciamos 2 Crônicas. Nós vimos que 1 Crônicas falou profundamente de Davi, não é verdade? Viemos com 9 capítulos de genealogias, desde Adão, né? E depois falou-se só do reinado de Davi. Você percebeu que falou só das coisas boas? Que o pecado de Davi, as consequências, o que os filhos de Davi fizeram, né? Que está relatado lá no passado, né? Não está escrito aqui? Pois é. Então, amanhã iniciaremos o livro de 2 Crônicas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.